Fala aí, galerinha do ENA. Quem tá falando é o Roger, professor de filosofia e sociologia de vocês. Nós estamos aqui hoje para mais uma aulinha de filosofia, né? Dessa vez para falarmos um pouco aqui de Immanuel Kant, né? Que é um filósofo alemão, né? Na verdade, né? Quando ele nasceu ainda era a antiga Prússia, então ele, gente, digamos, corretamente tem que denominado como um filósofo prussiano e que se situou, né, vamos colocar assim, entre uma corrente de pensamento entre o empirismo, né, que é aquela ideia de que para você conhecer, para você obter conhecimento, para você chegar na razão, você tinha de ter uma experiência, né, ter uma experiência empírica com o seu objeto de estudo, com o seu objeto de conhecimento, para você poder adquirir sabedoria, poder adquirir conhecimento com as coisas existentes e relacionadas ao mundo. E situou-se também entre a ideia do racionalismo, né? A gente estudou principalmente a figura do Descartes, que era aquela ideia de duvidar de tudo, de duvidar de todo o conhecimento que lhe era imposto e de que a verdade ela só era possível de ser chegada através da razão, enquanto no empirismo a verdade, né, o conhecimento verdadeiro, poderia ser alcançado através da experiência, né, através dos seus sentidos, né? Então, o Kant ele se situa entre essas duas linhas de pensamento, né, entre essas duas correntes filosóficas. E ele é caracterizado dentro de um criticismo, né, que ele conjuga justamente essas ideias do racionalismo, essas ideias do empirismo, né, como se fosse, como eu posso dizer, como se fosse o fiel da balança, vamos colocar assim, como se ele proporcionasse um equilíbrio justamente entre essas duas correntes, né? O racionalismo, que dizia que você só poderia obter a verdade através da razão, e o empirismo, né? Que você só poderia obter através do, do conhecimento, né? E que a razão, no caso do empirismo, a verdade, né? Ela poderia ser alcançada através do empirismo, através da experiência, através do sentido. No racionalismo, ela só poderia ser alcançada justamente através da razão, do exercício da razão, né? De você se desprender de todo o conhecimento, de você avaliar se todo aquele conhecimento que você tinha, ele era verdadeiro. Então, o Kant, ele pode ser colocado como um, um, um criticista, né? Ele justamente faz essa conjugação entre essas duas correntes de pensamento. E para ele não existe uma razão pura, justamente por a razão ser influenciada pelas realidades já existentes. Ou seja, não tem como se chegar a um conhecimento que seja verdadeiramente puro. Não tem como você chegar a um conhecimento que seja o primeiro, né, que seja primordial, que seja isento de toda e qualquer realidade que exista na sociedade, que existe no mundo como um todo. Justamente porque todas as ideias, as razões que são tidas como verdadeira, todo o conhecimento que é tido como verdadeiro, ele é influenciado de certa forma por tudo que há, por todas as realidades que já existem no mundo. Então, por Kant, por haver, digamos, como que eu posso colocar, não seria bem interdependência, mas por existir esta interligação entre o que se tem como uma razão verdadeira, como um conhecimento puro, e as realidades existentes no mundo, como posso dizer, os cenários que influenciam a construção deste conhecimento, não é palpável, não é exequível
que se chega a uma razão pura. Então, para ele, por haver todo este panorama, não não é execuível se chegar a uma razão pura. E ele apregoava, né, justamente esta ideia de existir um conhecimento a priori, que nasce com você, que a gente pode interligar com a ideia do empirismo, né? O empirismo a gente vou colocar como o John Locke, né? Também ele tinha aquela ideia de, de defender o conhecimento através desta experiência, né? Na verdade, eu estou trocando. A posteriori, que seria, no caso, este conhecimento adquirido ao longo da vida através da experiência, através dos sentidos, né? Então, o empirismo ele entra justamente nesta ideia de a posteriori, né? De que você, ao decorrer da sua vida, com as experiências que você tem através dos seus sentidos, né? De um empirismo que você vai tendo na sua vivência social, você vai constituindo um conhecimento que o Kant denomina como conhecimento a posteriori, que é justamente aquele que é adquirido ao longo da vida pela experiência, né? Que eu estava trocando. Enquanto o conhecimento a priori seria aquele conhecimento que nasce com você, seria um conhecimento inato. A gente pode colocar, relacionando com essa ideia do racionalismo, né? Com o que o Platão pensava, né? Que é justamente o inatismo das ideias, né? Que você já nasce com o conhecimento, você já nasce, digamos, com, com alguns saberes que são próprios seus, né? Então, por ele fazer essa conjugação entre essas duas correntes, né, do racionalismo e empirismo, ele justamente designou, digamos, essa bifurcação num caminho do conhecimento, né? Que você pode obter o conhecimento a priori, que é aquele que nasce com você, então aí numa ideia de natismo, numa ideia do Platão, que a gente vai lembrar que ele tinha uma caracterização também racionalista, apesar da corrente racionalista ela ser muito fortemente ligada à era modernista e ao Descartes, né? E esse conhecimento a posteriori que seria mais apregoado, né, digamos, convergente com o empirismo, que é justamente esta ideia de você adquirir o conhecimento através de experiência, através dos seus sentidos. E na sua busca, digamos, por tentar entender, né, como era esta ideia, posso colocar, e tentar entender como se dava o pensamento, né, a construção do conhecimento, a construção, digamos, pessoal, muito própria das pessoas, ele dividiu, né, em estágios, né? Ele dividiu as pessoas em estágios, né? O estágio de menoridade e o estágio de maioridade. E isso, né, esses dois esses dois estágios, eles constituem o que ele chamou de teoria do esclarecimento. Em que consiste esta teoria do esclarecimento de Immanuel Kant? Que seria justamente a busca por sair do estado de menoridade para o estado de maioridade. Ou seja, você está no estado de menoridade, né? E você deseja ascender ao estado de maioridade. O que seria esse estado de menoridade? Seria um estado onde você está sob tutela. O que é estar sob tutela? Você, digamos, tem as suas ações, né, as suas vontades controladas por outra pessoa. Por exemplo, vamos usar o nosso regramento jurídico. Até os 18 anos, a pessoa ela não tem total responsabilidade sobre os seus atos. Quem responde, né? Quem é o seu responsável legal são os seus pais ou então, né? No caso, tio, tia, ou alguma pessoa que tem a sua guarda, né? Tem a sua tutela. Então, a tutela significa no estado de menoridade e dentro do regulamento jurídico que a gente tem hoje, né? Que você não é o responsável legal pelas suas ações, e sim outra, né? Outra pessoa que já
considerada de maioridade e que pode, digamos, não, não é bem a palavra que eu quero colocar, ter controle, mas que, como é que eu posso colocar? Que uma pessoa que possa lhe ajudar, né, nessa transição do seu estado de menoridade para o estado de maioridade. Porque nesse estado de menoridade você está sob tutela porque você não é capaz de pensar por conta própria. Você não é capaz, no entendimento do Kant, de tomar decisões que sejam plausíveis com a realidade em que você está inserido. Você é muito influenciado por uma mente que ainda é imatura, que ainda está em desenvolvimento, em que você é muito dependente do que os outros pensam, do que os outros acham que é correto, você é muito influenciável, né? Então você não alcançou um estado de criticidade que lhe permita ter autonomia, que lhe permita pensar por si próprio. Então, você está justamente nesse estado de maturidade porque você está sob a tutela de outra pessoa e você não tem autonomia de pensar por si só, não tem uma criticidade desenvolvida. No entanto, quando você for capaz de pensar por si próprio, de ter uma autonomia, de poder e de ter consciência dos seus atos e de ser capaz de responder por eles, de ter uma criticidade, de ter um discernimento, de ter a capacidade de, de ver que algo é correto ou que algo é errado, que se você, que independente de que caminho você escolha, né, você vai ter que responder por as consequências dessas suas escolhas. Então, quando você é capaz disso, você já está transcendendo a um estado de maioridade, né? Se a gente for colocar aqui dentro do nosso regulamento jurídico, maioridade seria a pessoa até os 18 anos, né? Ela está sob a tutela dos seus pais, né? Geralmente. Ela tem uma criticidade pouco desenvolvida e ela não tem justamente por isso, né, por ela ser muito dependente, depender muito dos outros, do que os outros pensam, né, até mesmo financeiramente, ela, ela não é capaz de responder pelos atos dela, né? Já quando ela alcança a autonomia, né, maior de 18 anos, quando alcança a autonomia, quando tem, em tese, uma criticidade, né, uma criticidade desenvolvida, né? E tem a capacidade de pensar por si próprio, né? Sem ser influenciado ou alienado pelas ideias de outros, ele está no estado de maioridade. Então, de acordo com as suas escolhas, ele vai responder, né, pelas consequências dessas suas opções feitas. Então, esta teoria do esclarecimento de Kant é justamente, né, dividir, né, de acordo com, digamos, de acordo com as características da pessoa em estágio de menoridade, que é o de tutela, não pensa por conta própria, e em estágio de maioridade, que é onde há-se uma autonomia, onde pode-se pensar por si próprio, onde você tem uma criticidade, onde você responde pelos seus atos. Aqui você já é totalmente dependente de outra pessoa, né? Você está sob a tutela dela. E esta teoria do esclarecimento é, relaciona justamente essa busca por sair do estágio de menoridade para o estágio de maioridade. E dentro desta teoria do esclarecimento, ela, a minha visão, ela caracteriza como é que eu posso dizer, um coringa para vocês usarem no possível desenvolvimento da redação de vocês, né? Porque justamente nessa ideia de que antes você estava num estágio de menoridade, você não podia pensar por si próprio, você era muito factível de ser alienado, de acompanhar as ideias de outros, mesmo sendo erradas, e você conseguir passar de um estágio de maioridade, né? Quando você tem autonomia, consegue pensar por si próprio, discernir o que é o certo e o errado, tem uma criticidade com relação às coisas que ocorrem no mundo, é um coringa, é um trunfo para vocês usarem um possível desenvolvimento da redação. Eu estou falando isso porque foi o que eu utilizei na minha redação feita no ano passado. Inclusive, eu coloquei ela aqui para vocês para dar o exemplo
concreta de que é execuível pegar esta ideia e colocá-la dentro de uma redação. Então, vou aqui mostrar para vocês, né, que é justamente, né, aqui, ó, a redação do ano passado era acerca, né, da restrição do acesso ao cinema no Brasil, né? Então, só para contextualizar, eu vou ler só aqui a introdução. Né? O defunto autor machadiano Brás Cubas diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não passou adiante os efeitos da inópia humana. Atualmente, ele perceberia acertada sua decisão. A restrição do acesso ao cinema do Brasil se opõe ao modelo de nação progressista, difundido e evidencia a falta de medidas relativas ao seu combate. Nesse âmbito, convém analisar suas reais causas para solucionar o problema. A introdução. Agora, entrar na parte que eu justamente quis colocar a relação para vocês, para ver como é possível, né, pegar uma ideia filosófica e transformá-la, digamos, num trunfo, num coringa para você usar na sua redação. Então, segundo Immanuel Kant, filósofo prussiano do século XVIII, o homem deve buscar o esclarecimento para abandonar a má influência de outrem e alcançar a autonomia crítica, além de transcender a maioridade. Todavia, percebe-se em nosso tecido social o estágio de menoridade, visto que persiste, infelizmente, sob o estigma de aversão à indústria cinematográfica predominante que a considera desnecessária no processo de formação intelectual dos cidadãos por haver a propagação de ideias divergentes dos valores sociais vigentes. Desse modo, é inaceitável que em um país autoproclamado desenvolvido o Estado negligencie seu papel constitucional e garantir uma população plenamente plural e evoluída criticamente. Então, eu trouxe aqui, eu coloquei a minha relação para vocês, para ver, né, para mostrar concretamente que é sim possível pegar uma ideia, né, uma ideia do filósofo, né, uma ideia do sociólogo e transformá-la num trunfo para você utilizar na sua redação, né, e ver que as aulas de filosofia e de sociologia têm sim, digamos, como é que eu posso colocar, uma importância dentro do processo educacional de vocês, né, dentro deste caminho que vocês estão percorrendo, né. E só a título de informação, né, com essa redação eu consegui alcançar 980 pontos. Então, não estou mostrando só por mostrar, porque eu acredito que realmente possa servir de alguma maneira para vocês, né? Mas agora voltando aqui, a gente falou da teoria do esclarecimento, né? Dividir menoridade e maioridade, que é justamente essa busca por sair de um estado de menoridade, onde você está sob tutela, não pensa por conta própria, para ir para um estado de maioridade, onde você tem uma autonomia e pensa por conta própria, né? Você é capaz de avaliar as coisas que lhe são colocadas. E ele também fala um pouco sobre moral, né? O Kant ele também aborda um pouco sobre moral, sobre ética, né? Depois a gente, se eu não me engano, em ética, a gente vai ver também um pouco da ética em Kant. Então, dentro de lei moral, ele dividiu em imperativo categórico, imperativo hipotético, juízo analítico e juízo sintético. O que seria este imperativo categórico? Dentro de uma ideia, dentro de um ornamento, dentro de um pensamento moral em Kant, seria na qual você faz uma coisa por si mesmo. Você tem uma ação simplesmente pelo que ela representa, né? Então ela é ordenada por um fim em si. Por exemplo, você está fazendo, deixa eu ver aqui um exemplo. Você está fazendo, que não está me vindo agora um exemplo na cabeça, mas você está fazendo, tendo determinada ação, único e exclusivamente por ela própria, né? Pelo que ela representa. Por exemplo, se você ajuda um morador de rua, dá uma roupa, dá um casaco, né? Dá um agasalho, ou então dá uma refeição. Você está fazendo aquela ação pelo que ela representa, por ela própria.
não buscando um status, porque ele como é que eu posso dizer? Porque ele é uma pessoa boa, porque ele está procurando fama e tudo mais. Não, você está tendo aquela ação por como é que eu posso dizer, por um princípio moral seu, né? E aquela ação ela é ordenada por ela mesma, né? Ela faz-se por si mesma. Ela não está vislumbrando algo no futuro, ela não está, digamos, querendo alcançar algo. Então, ela depende exclusivamente da razão, né? Então, você pensa, né? Você pensa que aquela é uma boa ação, né? Que ela vai ajudar alguém e você vai lá e faz sem esperar nada em troca, né? Então, este é o imperativo categórico. Ao contrário, o imperativo hipotético já é quando você tem uma ação porque você quer conseguir algo, né? Um exemplo que eu sempre dou quando envolve isso é o de que vocês estão estudando porque querem passar, né? Querem adentrar numa universidade. Então, vocês têm justamente esta vocês têm esta ação, né? Vislumbrando algo. Vocês estão então, voltando aqui. Vocês têm uma ação ordenada porque vocês querem alcançar algo. Então, é ordenado por ser um meio para algo. Vocês querem passar na faculdade, passar na universidade, né, de acordo com o curso que vocês almejam. Então, vocês estão tendo esta ação de estudar, né, porque ela vai lhes propiciar alcançar este seu objetivo. Imperativo categórico é quando você tem uma ação e ela é realizada por si mesma, sem vislumbrar algo. Imperativo hipotético é quando você tem um desejo de alcançar algo, então você vai ter uma atitude, ter uma ação que lhe propicie a alcançar, a realizar este, este seu objetivo. E na ideia de juízo analítico, já é justamente inserido dentro do que a gente falou aqui no início, de conhecimento a posteriori e conhecimento a priori, né? E aí eu até fiz esse balanço, né, com o empirismo e racionalismo. O juízo analítico seria em que o predicado não acrescenta algo ao sujeito. O que é que ele quer dizer com isso? Que seria um conhecimento a priori. Seria aquela ideia de que você já nascia com conhecimento, você já tinha, como é que eu posso dizer, saberes que nasciam com você, que vinham com você, eram inatos. Então, o que você fizer relacionado com os saberes que você já tinha, não vai lhe acrescentar nada, porque justamente você já tinha aquele conhecimento inato. Então, ao dizer o predicado não acrescenta algo ao sujeito, ele está falando justamente de saberes, de conhecimentos que são inatos, né? Conhecimentos a priori. Ao contrário, quando se fala em juízo sintético, é a ideia de que o predicado acrescenta algo ao sujeito, relacionado justamente ao conhecimento a posteriori, que seria o conhecimento que você obteria através das suas ações, através das suas experiências, né? Através dos seus sentidos. Então, juízo analítico em que o predicado não acrescenta nada ao sujeito, é o conhecimento a priori, o conhecimento inato. Juízo sintético em que o predicado acrescenta algo ao sujeito, o conhecimento a posteriori, é o saber que você constitui através da experiência, através dos seus sentidos. Então, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês de Manuel Kant, né? Mais uma vez repetindo, é o que eu considero ser, digamos, importante, né, para não ficar falando e vocês ficarem enchendo a cabeça de vocês, lotando a mente de vocês e no final não ser bem direcionado o estudo. Então, eu resolvi aqui uma questão que era do Enem 2013, e que o comando da questão diz o seguinte: o trecho em questão é referência ao que ficou
conhecido como Revolução Copérnica na filosofia. Nele confrontam-se duas posições filosóficas que, alternativa A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. B, defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. C, revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. D, apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos, ou a alternativa E, refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Então, o texto diz o seguinte: até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malagroavam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Então, o texto está dizendo que, tradicionalmente, buscava-se obter o conhecimento através dos objetos, né? Que seria aquela ideia de uma experiência, né? Ter uma experiência para poder constituir o conhecimento. E, não, eu estou invertendo. Que, tradicionalmente, existia uma primazia dos objetos sobre as ideias, né? Então, essa ideia mais tradicional, né, que os objetos, através do seu contato com os objetos, você iria constituir o seu conhecimento, e o Kant, pelo contrário, já defende esta primazia das ideias em relação aos objetos. Então, você iria guiar o seu conhecimento através das suas ideias, né? Então, é isso que o texto está falando. E a questão, ela quer saber, né? O trecho em questão é uma referência ao que foi conhecido como Revolução Copérnica na filosofia. Nele confrontam-se duas posições filosóficas. Então, ele quer saber com relação a essas duas posições filosóficas. E esta Revolução Copérnica é justamente, digamos, esta virada de chave, né, entre um pensamento mais tradicional e a ideia do Kant, né, que o pensamento mais tradicional era baseado no conhecimento dos objetos, e o Kant ele apregoava justamente o conhecimento em que as ideias teriam uma primazia em detrimento dos objetos. Então, dentro das alternativas que nos foram apresentadas, né, de A até E, a nossa alternativa correta acaba sendo a alternativa A. Por quê? Porque a questão ela fala sobre duas formas de interpretação do conhecimento, que foi já as que eu disse, né? Uma tradicional, em que existe uma primazia dos objetos em relação às ideias, e a proposta pelo Kant, é justamente uma primazia das ideias em detrimento dos objetos. Então, essas posições filosóficas, elas assumem pontos de vista opostos, né? Fica bem fácil de perceber isso, porque uma defende a primazia dos objetos sobre as ideias e o Kant defende a primazia das ideias sobre os objetos. Então, pontos de vista opostos, acerca justamente da natureza do conhecimento, acerca de como seria possível constituir o conhecimento, constituir o saber. Né? Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra A. Não é a B, porque não defendem que o conhecimento é impossível, né? Restando-nos somente o ceticismo, não é, né? As duas não estão dizendo que o conhecimento é impossível, apesar do Kant dizer que o conhecimento puro, né, uma razão pura não é possível chegar, mas em nenhum momento ele diz que o conhecimento é impossível. Né? Então, a alternativa B é errada. A C, revela uma relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Também não. A D, aposta no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. Apesar de estar falando
da forma como o Kant pensava, mas não, como é que eu posso dizer, não contempla também a relação entre as duas, as duas correntes filosóficas, né? Entre as duas posições filosóficas, né? Então, a alternativa bela contempla somente uma. E está justamente falando sobre em que nível se há este confronto dessas posições filosóficas. Valer também correta. E aí refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento, são ambas recusadas por Kant. Não. Tanto que o Kant ele defende que deve haver uma primazia das ideias sobre os objetos. A alternativa também é incoerente. Então, a nossa alternativa correta é: nele confrontam-se duas posições filosóficas que, a alternativa A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Essa alternativa correta é a alternativa A. Então, a gente chegar aqui ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma compreensão, alguma algum alguma dúvida sobre o que foi falado, sobre a resolução das questões, ou se vocês queiram, né, discutir mais sobre o assunto, podem entrar em contato comigo, eu estou à total disposição de vocês. Então, fiquem bem, se cuidem, até a próxima, bons estudos.